Olá, seja bem-vindo ao Delaware Podcast. Eu sou Marília Cardoso e hoje nós vamos falar sobre gestão de dados. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema é o Márcio Games, ele que é gerente sênior de transformação digital da Delaware Brasil, e a Juliana Gênova, que é BTP Solution Advisor na SAP. Juliana e Márcio, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Tenho certeza que vamos ter um papo super agradável, porque o tema está muito em alta. Então, todo mundo querendo saber o que é Data Lake, Juliana? Bom, primeiramente quero agradecer pelo convite, prazer estar aqui com vocês hoje, muito legal mesmo. É um tema do meu dia a dia, então é um tema que eu gostaria muito de conversar realmente. E bom, Data Lake é uma das muitas tecnologias que a gente tem para a gestão de dados, né? A gente tem no mercado hoje várias soluções de Lake, temos várias soluções também de Data Warehouse, outras formas de manipular os dados, e o Lake é uma delas. Ele é, na verdade, uma tecnologia muito voltada para armazenamento de dados em alto volume, e dados normalmente não estruturados ou semi-estruturados, né? Então, todo tipo de dado. A gente tem dados aí que vêm dos sistemas transacionais, são os dados normalmente mais estruturados. Temos dados que vêm de APIs, dados que vêm da nuvem, da internet, temos fotos, vídeos. Então, o Data Lake, a ideia é ser uma solução, né, que armazena esses dados de maneira eficiente, simples, sem que eu precise aplicar grandes regras para poder armazenar esses dados, de maneira também muito econômica, né, pensando aí no armazenamento. Então, é uma solução muito legal quando eu falo aí de Big Data, de alta volumetria, né? Mas também é uma solução que não responde à gestão de dados sozinha, né? A gente precisa entender que, apesar de muito útil, muito econômico principalmente, a gente sempre vai precisar de soluções adicionais, como conceitos de Data Fabric, né? Para a gente conseguir trabalhar esses dados e trazer realmente valor para essa quantidade enorme de dados que a gente está armazenando no Lake. E esse é um assunto que tem chamado muita atenção. Um dado da IBM mostra que o mundo produz diariamente 2,5 quintilhões de dados. Márcio, como é que a gente faz para fazer a gestão de tanto dado? Pois é. Bom, primeiramente também é muito bom estar falando aqui com vocês sobre isso novamente, né? Que é um desafio. Hoje é um grande desafio para as empresas. Até então, a gente tinha... os dados sempre estiveram aí, mas não tinha onde armazená-los, né? Então, hoje a gente tem um conceito do Data Lake para armazenar esse volume de dados estruturados, não estruturados, vídeos, seja o que for, estavam aí. A gente simplesmente não tinha onde armazenar tudo isso. Hoje tem, e gerou isso que você disse agora, muita informação. Né, muita informação ali. E aí, como que eu faço para armazenar esses todos os dados e ter uma qualidade desses dados? É o grande desafio. Porque antigamente a gente tinha esses dados, não tinha onde armazenar. Uma infraestrutura on-premise, era caríssimo isso, né? Então, quando a gente veio com a nuvem, surgiu o conceito de nuvem, a gente conseguiu ter uma possibilidade de armazenar um volume grande de dados num custo muito mais baixo. E aí deu a possibilidade. Eu lembro que quando eu lecionava sobre data mining, inteligência artificial, eu só conseguia falar sobre isso. Eu não conseguia demonstrar isso na prática porque eu não tinha condições de mostrar um volume de dados que eu pudesse treinar uma inteligência artificial. E olha como que isso virou realidade hoje. Passado alguns anos, hoje a possibilidade de eu conseguir armazenar essa quantidade gigantesca de dados me dá uma capacidade também de utilizá-la, desde que eu saiba como fazer isso, né? Então, hoje eu tenho essa quantidade de dados que, se bem administrada, eu posso trabalhar muito bem com ela. E esse é o grande desafio das empresas. Como que eu trabalho com essa grande quantidade de dados de uma forma assertiva? Né? Esse é o que a gente precisa trabalhar, e é nisso que a gente tem se proposto a ajudar os nossos clientes a conseguir trabalhar esse monte de dados de uma forma correta, que agregue, né? Que gere os dados. Tem um conceito muito interessante quando a gente fala de governança de dados, é que as empresas precisam olhar esses dados não só como uma despesa de armazenamento, mas como um ativo. Ou seja, um bem onde eu posso tirar informação e gerar conhecimento para que eu seja uma empresa competitiva, para que eu seja uma empresa ágil, né? É esse o grande desafio. Como que eu faço isso tudo? Né? Então, o grande sofrimento, os clientes têm nos procurado muito com justamente essa dificuldade. Olha, eu tenho um volume grande de dados, mas
eu só estou pagando essa conta, eu não estou fazendo nada com ele. E aí a gente fala, deixa com a gente que a gente vai ajudar vocês a resolver esse problema. Porque dado por si só acaba gerando prejuízo em vez de lucro para as companhias, né? Saber como fazer uma gestão adequada é fundamental. Agora, Juliana, você trouxe um termo que para mim é novidade, pode ser que para quem está nos ouvindo também. O que é o Data Fabric e qual que é a diferença com o Data Lake? Bom, o Data Fabric ele é um conceito, na verdade, ele não é uma tecnologia em si, ele está mais voltado para ser uma arquitetura. Então, ele é uma arquitetura de dados, de gestão de dados, em que a gente consegue abstrair as fontes, né, as diferentes fontes de dados e criar um tecido, literalmente uma malha, né, onde eu consigo unificar esses dados, eu consigo transformar, trazer esse valor, trazer muito a semântica, né, porque, como o Márcio comentou, ter os dados ali no meu Lake ou em outras tecnologias, porque o Lake não é a única solução, né, disponível é uma coisa. Agora, como que eu unifico eles? Como que eu mesclo, trazendo, né, esse contexto de negócio, respondendo os KPIs, né, que a gente precisa responder no dia a dia. Então, o Data Fabric, ele vai formar essa arquitetura única, onde eu consigo me conectar com essas diferentes fontes, sejam elas data lakes, sejam data warehouses, muitas vezes fontes de internet, APIs, né, arquivos locais, enfim. A ideia é se conectar, integrar essas soluções, né, integrar esses dados, trazendo essa semântica, essa unificação de conceitos e prover para o nosso usuário de negócio, que na verdade é o dono da informação, né? A gente sempre fala muito com times de TI, quando a gente vai falar de dados, e eles têm um papel fundamental na gestão de dados, mas a gente não pode esquecer que o dono da informação é o negócio, é o time de negócio, eles que geram, eles que analisam e eles que precisam responder, né, as novas demandas. Então, o conceito do Data Lake visa também, do Data Fabric, visa também dar essa liberdade, né, para o nosso time de negócio, para o nosso usuário de negócio, olhar para os seus dados, manipular, construir os seus próprios KPIs, sem se preocupar com a arquitetura que está por trás. Porque muitas vezes o meu dado vai estar no Lake, vai estar no meu sistema transacional, vai estar no meu Data Warehouse, né? E esse é um problema técnico que o time de negócio não precisa ter conhecimento. Então, esse é o papel do Data Fabric, criar justamente essa camada harmônica, transparente, onde o negócio vai ter acesso a todos os seus dados, com conteúdo de negócio, que é o mais importante. Com certeza. O gestor precisa ficar preocupado em fazer o negócio dar certo. Todo o resto você deixa lá com a Delaware, com a SAP, que com certeza eles vão resolver o seu problema. Agora, Márcio, hoje em dia tem se falado muito sobre inteligência artificial. E eu queria que você contasse pra gente qual que é a relevância da inteligência artificial nesse mundo dos dados, seja para fazer a captura, o armazenamento e principalmente a análise desses dados. Olha, isso é o auge hoje da inovação, né? Então, esse é o que as empresas têm procurado também, perguntando como que eu faço, como que eu utilizo a inteligência artificial. E existem diversas maneiras. Por exemplo, na captura, quando se fala da integração, imagina que hoje eu posso criar um conceito que se chama Data Mesh. O que é o Data Mesh? Eu posso cruzar vários bancos de dados diferentes, de informações diferentes e colocar isso e treinar minha inteligência artificial cruzando essas informações. Vou dar um exemplo prático para quem está ouvindo entender como que na prática a gente pode fazer isso. Imagina que eu tenho na captura eu utilizo inteligência artificial para buscar informações públicas na internet. Então eu vou lá, busco essas informações públicas, utilizo robôs, utilizo inteligência artificial para procurar essas informações e trago e crio aqui um lake com essas informações públicas. Tá? Então, informações que estão disponíveis na internet. Por um outro lado, eu tenho as informações privadas da empresa, do cliente, que estão ali, que são as informações contábeis, informações de vendas, que estão ali, que são informações privadas. A gente pode criar um data mesh cruzando essas duas informações. Então, vamos pensar na beleza disso, né? Vamos pensar numa parte contábil, eu conseguir cruzar o meu balanço com os balanços de outras empresas que estão disponíveis na internet. Eu cruzar os meus preços, que eu estou praticando, com os preços dos meus concorrentes
concorrentes que estão disponíveis na internet. Tá? Então, isso dá a possibilidade, e a inteligência artificial cruzando essas duas informações, gerando insights sobre isso, você vai poder fazer estudos como, quando eu falei de preços, como elasticidade de preço, como você vai poder fazer estudos de riscos, né? Então eu posso trabalhar em agronegócio, olha, eu estou viajando pelas fábricas de negócio, né? Em agronegócio eu posso fazer análise de riscos de clima, de incidência. A agronegócio é uma coisa bem bacana também, eu posso trabalhar com commodities e ver qual que é as cotações de commodities, qual o meu produto aqui, saber qual que é, fazer uma análise com inteligência artificial, sabendo qual é o melhor insight do melhor momento para eu fazer a venda da minha produção. Então existem várias oportunidades que a gente pode utilizar a inteligência artificial, desde a mais conhecida, que é aquela famosa do cartão de crédito, das financeiras, que é mitigar o risco, né? Quem nunca recebeu aquela mensagem, é você mesmo que está fazendo essa compra, então é uma inteligência artificial por trás falando, olha, isso não faz parte do teu comportamento, tá? Então eu queria trazer esses exemplos práticos para quem está escutando a gente e fala assim, opa, isso cabe no meu negócio, ou algo parecido vai caber para o meu negócio. E a inteligência artificial nos proporciona isso, desde capturar a informação correta, porque, como a gente falou aqui, data lake, ele tem um custo para ser armazenado. Então, eu tenho que buscar a informação que realmente interessa, e a inteligência artificial vai me ajudar nisso, trazer só o que realmente interessa, que eu consiga fazer uma análise que gere realmente uma agilidade, um conceito, uma nova informação, às vezes aquela informação até que a gente não conheça, que é o mais importante, né? Essa é a grande diferença daquilo que as empresas estão mais acostumadas com o conceito OLAP. O que é o OLAP? OLAP, eu procuro a informação dentro da minha base de dados, tá? Então eu vou colocando os meus filtros, vou navegando e encontro a informação. Quando eu for trabalhar com inteligência artificial, eu espero que ela me dê desvios de comportamentos que eu não estou nem pensando nele. Às vezes não são óbvios pra gente, não né? Não são óbvios, são um novo concorrente que está entrando no mercado, que eu não estou vendo que minha venda naquela região está caindo em determinado produto porque tem um novo concorrente, e quando eu começo a fazer esse tipo de análise, a inteligência artificial vai nos proporcionar exatamente isso. Passar a informação para a gente daquilo que a gente não está conseguindo ver e que a gente não tem capacidade humana para ver isso. Né, de dados absurda que a gente trabalha hoje. Exato. Como que a gente vai garimpar isso tudo? Né? É muita coisa. É bem isso. Então, a inteligência artificial hoje ela é fundamental dentro desse volume que você comentou agora de dados, a gente extrair conhecimento. Sem ela, humanamente, é bem difícil. E você tocou num ponto bem importante. A capacidade humana está muito aquém, né, de a gente realmente consiga transformar tantos dados em informações. E eu consegui um dado aqui super interessante, uma pesquisa realizada pela Hitachi Vantara, com mais de 1.200 líderes de TI em diversos países, entre eles o Brasil, Estados Unidos, Reino Unido. E essa pesquisa, com esses 1.200 líderes de TI, mostrou que 60% deles estão preocupados com a sobrecarga de dados que as empresas têm. Então, tem muito dado, mas não estão analisando. Né, Juliana? Como é que a gente consegue superar esse desafio de transformar tanto dado em informação que vai efetivamente ajudar o gestor, o empresário a tomar decisões assertivas? Bom, é um desafio realmente, né? A gente tem comentado isso aqui, que volume não é qualidade nem de longe, né? Existem várias estratégias. A primeira delas é, obviamente, entender o que eu quero fazer com o meu dado. Eu acho que isso é muito importante. Eu ouço muito dos clientes, muitas vezes, assim, a minha estratégia é, por exemplo, ter um data lake. Ter um data lake não é uma estratégia de dados, né? Data lake é uma solução muito relevante, assim como as outras. O próprio conceito do Data Fabric também. É um meio. É um meio. Mas o que eu quero fazer com os meus dados? Então, o primeiro ponto, para a gente começar a falar de gestão, né, de como tirar valor desses dados, é entender o que eu preciso fazer, quais são as demandas do meu negócio, né, que tipo de dado eu tenho dentro da organização e como que eu quero analisar esses dados. Aí a gente vai começar a falar de estratégia de infraestrutura, né? Então, se eu vou trabalhar com infraestrutura na nuvem, se eu vou trabalhar com uma infraestrutura on-premise, quais são as soluções? A volumetria é muito alta? Vale a pena um lake, porque ele vai ter um armazenamento mais barato? Vale. Mas eu preciso também de uma camada semântica, porque os meus dados são muito heterogêneos, eu preciso agregar, eu preciso trazer, né, essas informações diferentes de uma maneira unificada. Então, eu preciso também de uma tecnologia
ou um Data Warehouse, ou um Data Fabric. Então, são vários caminhos ali de infraestrutura que eu preciso tratar também, que eu preciso analisar, baseado, obviamente, no meu objetivo de negócio. E aí, além disso, claro, eu preciso de capacitação, né? Então, tanto capacitação do meu time técnico para trabalhar com essas tecnologias novas, que estão sempre mudando o tempo inteiro, mas também a capacitação de negócio, né? Eles precisam também ter essa liberdade, né? Essas ferramentas vão dar essa liberdade deles trabalharem, criarem os próprios KPIs, extrair esse valor nessa velocidade que o negócio precisa, mas eles também precisam estar capacitados, né, a trabalhar com essas tecnologias. Então, acho que é um misto de todos esses pontos, de qual é a tecnologia, qual é a estratégia e capacitar meu pessoal interno também. Isso é fundamental. E a Juliana trouxe um ponto bem importante, Márcio, em relação a essa questão da infraestrutura. Essa mesma pesquisa que eu citei mostra que 75% dos líderes de TI estão preocupados com a infraestrutura, né, com até o fato de ela não atender toda essa demanda. Na sua opinião, o que é melhor? É uma infraestrutura física ou na nuvem? Ou isso depende do segmento, do porte da companhia? Como já foi dito, tudo começa pela estratégia. Então, assim, antes de começar a fazer um data lake, eu tenho que montar um time, né, que entenda a minha governança. Eu tenho que começar a coisa governável. Né? Então, começar a governar é sabendo o que eu quero, para onde que eu quero ir, o que são as minhas informações. Então, é fundamental. Então, saber o que é melhor, se é na nuvem, se é on-premise, depende da sua estratégia, depende daquilo que você tem e que tipo de informação que você quer. Então, não tem o certo, não tem o errado. Tem aquilo que atende a empresa. Então você tem vantagens e desvantagens em cada uma delas. Então vamos imaginar que a vantagem na nuvem, que é muito mais flexível, muito mais escalável, você não tem preocupação em estar tendo um data center dentro da tua empresa e você terceiriza isso tudo, ter um time para manter esse data center, você está terceirizando. E isso é o que deixou muitas vezes não, isso é o que deixou o custo muito mais barato de grande armazenamento na nuvem. Né? Alguns clientes ainda têm uma preocupação muito grande com o meu dado, então a gente encontra bastante, olha, mas meu dado é sensível, meu dado é sigiloso, eu vou colocar isso na nuvem, não tem perigo. Então existe esse medo ainda, essa barreira que está sendo quebrada com as empresas. Né? E alguns falam assim, não, eu preciso desse meu dado aqui porque eu tenho eu posso ter problema de conectividade. Então olha como é importante a questão da estratégia, daquilo que eu quero fazer e aonde estão meus dados. Então não tem certo nem errado. Porque um detalhe de você trabalhar na nuvem é você ter conectividade. E nem sempre você vai poder ter essa conectividade dependendo da solução e quem vai acessar aquela informação. Então, essa é uma das desvantagens que talvez o cliente pense, essa minha informação eu preciso ter ela sem conectividade, então nesse caso eu vou trabalhar essa informação on-premise. Então, não tem certo, não tem errado. É necessário que se comece da forma correta, analisando quais são as estratégias, quais são os objetivos da empresa. Toda a governança começa assim, né? Qual é o teu objetivo? O que você quer? A partir desse objetivo, você entender quais são as estratégias que você vai adotar. A partir daí, a infraestrutura ela vai sair de acordo com aquilo que você precisa. Né? Então, assim, a tendência é ir para a nuvem? Porque a conectividade hoje é muito grande, então está muito mais fácil. Então a tendência é lógica ir para a nuvem. Mas existem casos que não há conectividade. E aí a gente precisa, nessa exceção, pensar em alguma coisa on-premise também. E um cenário híbrido também, de repente, né? Quantos clientes hoje não trabalham com os dois, né? Vai migrando aos poucos também. É como o Márcio comentou, depende muito do caso de uso, das necessidades. Muitos clientes do setor público, muitas vezes, têm essa dificuldade com a conectividade dos dados, né? Então, dá para trabalhar com todas as possibilidades. E sabendo que existem muitas possibilidades, eu queria que você trouxesse para a gente, Juliana, quais são as empresas que costumam se beneficiar mais dessa gestão de dados? Existem portes, segmentos que mais se beneficiam? E, no caso de cada uma, é melhor trazer isso para dentro de casa, fazer uma gestão interna ou terceirizar? Bom, acho que todas as empresas. É difícil dizer um segmento específico que vai se beneficiar, porque realmente
todas as empresas geram dados e todo mundo precisa analisar os seus dados, então a gente precisa gerir esses dados com certeza. Existem alguns segmentos que são clássicos e que se beneficiam muito claramente da gestão de dados, né? Eu acho que o segmento financeiro, a gente já comentou aqui um pouquinho, é super importante, né? Então, se eu tenho uma gestão boa desses dados, eu consigo aplicar algoritmo de machine learning, de inteligência artificial, então a gente consegue fazer, por exemplo, detecções de fraudes, né? Consigo prever comportamentos, prever e analisar produtos financeiros que eu posso oferecer para os meus clientes com mais facilidade, né? Então, isso tudo vai fomentando o crescimento financeiro da empresa também. O setor de utilities, né, o setor de serviços públicos também, a gente costuma gerar muitos dados, então se você imaginar uma empresa de geração e transmissão de energia, quantos dados a gente não está gerando em cada residência, né, em cada companhia. Então, também é uma quantidade muito grande. Trabalhamos com dispositivos de IoT que geram volumetrias absurdas de dados e que são dados que não são de fácil análise, né? A gente precisa cruzar, por exemplo, essa volumetria que vem das redes de transmissão com o financeiro, né, que está chegando para o meu cliente. Então, existem uma variedade de empresas. Manufatura, né? Manufatura, a gente tem muitos casos de melhoria de produção. Então, todos os setores se beneficiam. E a questão de ser uma infraestrutura on-premise ou ser uma estrutura cloud, eu acredito muito na infraestrutura cloud, porque eu acho ela muito flexível. Sempre a gente consegue encontrar um cenário que funciona para aquele cliente, né? Existem, sim, especificidades, né? Como eu comentei, o setor público é um setor que costuma ter regulamentações bastante rígidas e que talvez não se apliquem para algumas situações em cloud. Mas, de maneira geral, a infraestrutura cloud ela é muito flexível. Como o Márcio comentou, a gente consegue abstrair recursos, né, ou conhecimento específico de infra e focar, né, deixar com o meu time focado naquilo que é o core da minha empresa realmente, né, no negócio principal. Então, a cloud traz muito isso pra gente. Então, acho que todos os setores podem se beneficiar dessas tecnologias. Pois é. Márcio, gostaria de complementar? Eu gostaria. Essa questão última que foi comentada sobre muitas vezes as empresas hoje, e existe um conceito de que ficou fácil, agora eu consigo criar um data lake, eu consigo internamente fazer as minhas análises, eu não preciso mais. E as empresas muitas vezes desviam do que é o core dela, né? Se a empresa é um varejo, ela está focada em fazer a venda de varejo, né? Se a empresa é saúde, está focado em atender os seus pacientes. E começam a ter essa especificidade, gerar... Porque disse agora que é tudo muito fácil. E a gente tem encontrado uma situação, não quer dizer que seja difícil, mas saber fazer no fácil, a ferramenta está mais fácil, mas os conceitos continuam o mesmo. Quando a gente fala de governança, a governança é governar qualquer coisa. Tudo precisa ter objetivo, tudo precisa ter estratégia, tudo precisa ter as características de segurança, de qualidade, de dono da informação, que são necessários para que a coisa funcione. Então, esse ponto, e a gente tem encontrado muitos cases de que tá fácil agora, eu consigo criar um lake, eu consigo colocar um data fabric para analisar isso tudo, e o que está acontecendo é que está sendo muito dinheiro jogado fora. Tá? Então, o que a gente precisa é aquilo que foi comentado aqui, a gente precisa começar, não é ter um lake, não é ter um data fabric. O data fabric é a ferramenta pela qual eu vou governar, ele é a ferramenta, mas eu preciso entender que eu tenho pessoas adequadas, com capacitação para isso, e eu preciso de processos. Né? Um exemplo clássico é quando normalmente se fala a informação, o dashboard da informação está errado, esse dashboard está errado, como que eu posso confiar nisso? Chama a TI. A TI fala assim, mas eu não sei que informação é essa, eu conheço o processo que essa informação chegou até aí. Quem que é o dono dessa informação? Não se sabe, porque essa informação vem de 3, 4 origens diferentes, com 3, 4 donos diferentes, e ninguém consegue garantir que aquela informação está correta. Esse é o grande desafio que a gente tem encontrado. Né? E aí passa-se não acreditar na informação. E aí, para que serviu o Data Lake? Para que serviu o Data Fabric? Só para gastar dinheiro. Então, a governança sobre isso tudo, a saber, esse número está errado, quem que é o responsável por esse número? Tem que estar documentado, tem que estar certo, tem que estar conhecido, para que essa pessoa, sabendo que é conhecido a responsabilidade dela sobre aquele número, o que ela vai fazer? Ela vai ficar validando o tempo todo esse número. Ela vai ficar cuidando desse número, garantindo. Tá? Então, por isso que
a ferramenta, o Data Fabric, o BTP, o DataSphere está ali para cuidar, dar condições para que as pessoas consigam validar e cuidar das informações, e tem que ter a atitude das pessoas, Perfeito. né? E aí você pode começar, e a gente sempre sugere para as empresas começarem, olha, eu quero começar internamente, a TI normalmente puxa isso, porque essa é a dor da TI dentro da empresa, porque eles são cobrados pela informação, mas a informação não é deles. A informação é do usuário. E se mudou um processo lá na origem, eles não conseguem saber se aquela informação está certa ou não, porque eles não têm o conhecimento do processo lá atrás. Então, a TI puxa esse ponto porque é a dor que eles sentem, da cobrança. O que é necessário? Organizar, criar, trazer para o contexto tanto o dono da informação, a área de negócio, a TI, para que juntos eles consigam fazer e mapear isso tudo. Quando eles conseguem fazer isso, aí entendido. TI está cuidando do processo, garantindo que a integração seja feita, que as cargas sejam feitas, que a informação esteja disponível, que tenha disponibilidade no menor custo, na nuvem, cuidando que tenha a informação que está lá, é realmente só a informação que está sendo utilizada, porque isso gera custo também, tem como armazenar num lake separado informações que não estão sendo utilizadas constantemente, e a área de negócio cuidando para que aquela informação que está lá está correta, olhando o tempo todo. Então, não é esse problema é meu, esse problema é seu, esse problema é de todos. Né? Então, é a união, tem que trabalhar junto, as pessoas têm que trabalhar junto nesse contexto para que garanta a qualidade da informação. E eu acho que sintetizando um pouco do que você trouxe, basicamente acho que a gente pode dizer que dados sem governança custam muito caro, né? Não só dinheiro, mas custa tempo, que é uma preciosidade, e custa pessoas, né? Energia, né? Quantas pessoas estão ali envolvidas em processos que não vão gerar informações que realmente ajudem na tomada de decisão. E geram insights errados. Também, esse é o grande o que é perigo, pior né? ainda, né? É o pior de tudo. Esse é o perigo, gerar um dado que de repente eu vou tomar uma decisão com base em algo que não é real. É melhor não ter a informação do que ter ela errada. É verdade. É isso mesmo. Agora, o que a gente pode dizer, Juliana, sobre compliance? O que as empresas precisam saber sobre compliance no que tange à gestão de dados? Bom, existem vários aspectos aí relacionados à compliance, né? Desde o compliance em relação a como eu estou armazenando os meus dados e dando acesso, perdão, que é um tema super relevante. Então, a gente precisa entender, precisa estar capacitado para analisar e saber como eu estou armazenando, né? Então, aí a gente tem desde tecnologias que a gente pode utilizar com o mascaramento de dados, né? A anonimização. E existe o compliance voltado para a conexão dos dados também. A gente está falando de tecnologias diferentes, né, de ambientes heterogêneos também, e eu tenho a compliance de... Eu estou utilizando essas tecnologias de maneira certificada, né, estou trabalhando dentro dos limites que cada provedor também me permite. A gente fala muito sobre isso, é um assunto muito discutido com os nossos clientes lá na SAP, porque muitas vezes a gente tem um ambiente heterogêneo, onde eu tenho fontes SAP, fontes não SAP, data lakes, ferramentas de extrações das mais diversas possíveis que existem no mercado, ferramentas de consumo de dados, então é um ambiente muito complexo mesmo. E é uma preocupação a gente garantir que eu não estou esbarrando em nenhum problema de licença no momento de transitar esses dados, né, durante o meu fluxo de dados. Então, essa é uma preocupação bastante relevante também. Então, eu resumiria que são 2 pontos que a gente precisa se preocupar. Um é o lado de tratar esses dados, super relevante. Eu preciso ter uma equipe capacitada a governar a segurança da informação ali dentro, né, desde pessoas que têm acesso a como eu vou tratar e armazenar esses dados. E um segundo ponto é voltado para a tecnologia realmente. Garantir que eu estou compliance dentro das minhas conexões, das minhas extrações, né? É uma discussão que a gente sempre tem com o DataSphere, justamente porque a gente sabe que a SAP tem várias restrições para se conectar com os dados que vêm ali do S/4HANA, né, dos nossos ERPs. Então, essa é uma preocupação super relevante. Não dá para extrair de qualquer jeito, levar de qualquer maneira para qualquer tecnologia. E quando a gente fala de compliance, não tem como não falar de segurança na questão de LGPD, né? Então, assim, o Data Fabric, ele tem que garantir, né,
tanto o conceito que o pessoal ainda tem medo da nuvem, mas a minha informação vai estar na nuvem, isso quer dizer que vai estar disponível para todo mundo? Não, a própria infraestrutura vai garantir que o teu acesso, a tua informação está segura só para você. Por quê? Porque ali você tem os dados sensíveis, né? Tanto dados sensíveis da tua empresa, de estratégia de negócio, quanto de normas, né, de compliance, que é o próprio LGPD, que muitas vezes a gente tem dados de clientes, a gente tem dados pessoais de funcionários, de pessoas, que é crítico isso para a gente, né? E aí, quando a gente fala de compliance, a gente pode falar também de segurança cibernética, a gente pode falar de ética em negócio, né? Então, assim, de roubo de informação, acesso só às pessoas que realmente precisam ter, e N outros casos aí que a gente possa ter que garantir o compliance dentro da empresa. Mas, assim, eu vejo muito focado naquilo que a gente vê, assim, hoje, o que pega bastante é a questão do LGPD. Ter a informação está segura, a informação privada das pessoas, a informação privada da empresa está segura no ambiente. E você tocou num ponto super importante. Para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de trazer justamente essa questão dos ataques. A gente está sempre ouvindo aí casos de empresas sendo atacadas. E essa pesquisa da Hitachi Vantara mostrou que 69% dos líderes de TI estão preocupados com a impossibilidade de detectar uma violação nos dados antes a tempo de protegê-los. E 68% se preocupam com o fato de a infraestrutura não ser resiliente o suficiente para recuperar esses dados após os ataques. Então, Márcio, eu queria que você trouxesse para a gente quais são os cuidados que uma empresa deve ter para evitar esses problemas e também para mitigá-los caso eles ocorram. Existe um fato bem interessante. As pessoas acham que muitas vezes, em filme de ficção, alguém fica gerando um software, né, rodando um software, descobrindo a senha para a pessoa poder fazer um ataque e poder entrar. Na verdade, o trabalho tem que ser feito a governança é processos, tecnologia e pessoas. Para evitar esse ataque, o principal ponto de entrada de ataques numa empresa são pessoas. É o pilar mais fraco. É o elo mais fraco, porque a tecnologia a gente tem como fechar, ela está fechadinha lá, não tem problema. Agora, processos e pessoas são importantes, são os elos fracos nesse ponto aí, principalmente as pessoas. Então, normalmente, isso é feito com um e-mail malicioso, que a pessoa não sabe que poderia estar copiando as informações dela, ou então presencial mesmo, alguém que com uma conversa acha que é confiável aquela pessoa, uma ligação que poderia ser falando que é do suporte da empresa, pedindo a senha, a pessoa na ingenuidade vai dar essa senha. Uhum. Então, o cuidado que tem que ser feito, o trabalhar nisso, não é, no meu ponto de vista, no meu entendimento, não é na tecnologia, é em processos e pessoas. Processos para garantir que as pessoas tenham o acesso que elas devem ter, cada uma de acordo com a sua necessidade, garantindo isso, e as pessoas treinadas e capacitadas e sabendo o que pode vir de maldade, que tem bastante maldade nesse ponto. A criatividade dos maldosos, né, é muito grande para conseguir esses acessos, né? Então, esse é o principal ponto, é treinar, é capacitar as pessoas para garantir que as suas informações vão estar seguras. A saída não é pela tecnologia, a saída normalmente é pelas pessoas. A tecnologia a gente já tem aí 1000 possibilidades, né, de redundância de dados, até a nuvem ajuda muito nisso, porque eu consigo ter essa duplicação de dados, né, garantir que está tudo replicado, mas a porta de acesso são as pessoas e os processos, realmente. E isso responde à questão da recuperação também. Então, a nuvem me permite também fazer essa duplicação, como você disse. Então, eu consigo ter uma redundância. Então, é comum a gente ter o DataSphere como o meu repositório quente de dados, que os meus clientes estão acessando os relatórios mais necessários do dia a dia, mas a gente replica isso tudo dentro de um data lake, onde eu vou ter ali os meus dados históricos mais que são menos necessários no dia a dia. Isso tudo está replicado ali. Se eu tenho algum problema, um supre o outro, eu consigo fazer essa recuperação de uma forma mais rápida. Bons conselhos vocês deixam aqui. Então, você que é gestor
seja de dados, seja da companhia como um todo, ou um empreendedor, um empresário, cuide das pessoas e dos processos. A tecnologia você deixa com a Delaware, deixa com a SAP, que com certeza eles vão dar conta do recado. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês. Hoje nós falamos sobre gestão de dados, conversamos com o Márcio Games, ele que é gerente sênior de transformação digital na Delaware Brasil, e a Juliana Gênova, que é BTP Solution Advisor na SAP. Se você quiser saber mais sobre a Delaware, eu sugiro que você entre no site www.delaware.pro e visite também as redes sociais Delaware Brasil. Eu sou Marília Cardoso, vou ficando por aqui e a gente se encontra num próximo episódio. Até lá!